Graça e paz, meus irmãos. Bom dia para todos. Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus. A gente atrasou um pouquinho, porque estamos aí sem internet hoje, mas a gente conseguiu dar um jeito, né? E conseguir transmitir o nosso culto aos irmãos, ou aquelas pessoas que estiverem acessando o Facebook da igreja. Nesse instante, né, me passa assim alguns pensamentos, e a gente sabe que a tecnologia, ela tem sido uma boa ferramenta, né, para nós estarmos conectados, juntos, acompanhando os cultos, mas veja só, né, imagine se não fosse possível conectar a internet, imagine só quantas pessoas ficariam talvez sem receber uma palavra, uma oração, participar desse momento de adoração a Deus, né? Apesar da tecnologia estar a serviço do homem, ser uma boa ferramenta, mas nada substitui estar aqui, não é verdade, irmãos? Sinceramente, eu tenho pensado, refletido muito nisso, a importância que é, né, a gente fazer a transmissão. Com certeza, a gente nunca sabe aonde os nossos vídeos chegam, né, as casas, as pessoas, as famílias. Por isso a importância da gente compartilhar, né, os cultos, enfim, às vezes alguém está precisando de uma oração, ou ouvir a palavra de Deus, mas nada se compara a estar aqui, né? E então, eu me sinto muito feliz deste dia, nós estarmos na casa de Deus, e que vocês sejam bem-vindos. Aproveitando, dá um tchauzinho aí, né? A gente ainda não pode se abraçar, cumprimentar, então dá um tchauzinho assim de longe para quem está do seu lado, né? Pessoas que você ainda não viu. E todos são bem-vindos, viu? Uma alegria enorme, muito no nosso coração. Com certeza, foi Deus que te trouxe, né? A gente tomou a decisão, eu vou lá na igreja, eu vou lá. Hoje é dia de ir na igreja, principalmente os mais antigos, no bom sentido falando, eles diziam assim, olha, o domingo é o dia do Senhor, não é verdade? E a gente continua com esta marca, que o domingo realmente é o dia do Senhor. E todos aqui são bem-vindos, nossos irmãos também que estão em casa, acompanhando o culto nesta manhã. Quero convidar vocês a nós lermos os Salmos 96, o verso 1, 2 e 3, tá bom? Salmos 96, verso 1, 2 e 3. Se você tiver sua Bíblia, abra aí e nós vamos ler esse momento, iniciando o culto desta manhã. Salmos 96, verso 1, 2 e 3, diz assim: Cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Amém, queridos? Olha para cá um instante. Veja que importante a gente entender esse versículo nesta manhã. Cantem todos os povos. E você é povo do Senhor, né? Lá no livro de 1 Pedro nos fala isso, que nós somos povo de Deus, raça eleita, nação santa. Então esse convite à adoração, esse convite de estarmos em comunhão com Deus, é para todos nós, né? E que bom que você está aqui. Então, vamos orar nesse sentido, entregando nas mãos de Deus nossas vidas, o que nós vamos fazer aqui nesta manhã, que realmente tudo seja para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Vamos orar, feche seus olhos, fale com Deus, aí onde você está. Agradeça ao Senhor esse momento que você está aqui, a oportunidade, o privilégio de que Ele nos deu de estarmos aqui nesta manhã. Lembre-se, você está aqui porque Deus te trouxe. Você está acompanhando essa transmissão porque Deus tocou no seu coração. Então, acredite, Deus tem uma palavra para você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, aqui estamos nesta manhã. Nós queremos render graças ao Senhor, te exaltar e glorificar o teu santo nome. A tua palavra diz, aonde nós acabamos de compartilhar, cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor
todos os habitantes da terra, e nós somos esses habitantes. Nós somos o teu povo, nós somos essa geração eleita, nós somos essa nação santa, em que se reúne no domingo para prestar um culto ao Senhor. Por isso, ó Pai, desde já nós pedimos ao Senhor, tira do nosso coração as coisas que não te pertencem, talvez um pensamento equivocado, um pensamento ansioso, um coração preocupado, coisas nesse sentido, ó Pai, que nós possamos tirar do nosso coração e confiar e descansar no Senhor, porque estamos aqui nesse dia declarando que a tua bondade, a tua misericórdia é sobre as nossas vidas. E com certeza, meu Pai, neste dia o Senhor tem uma palavra nova ao nosso coração. O Senhor tem algo novo na nossa história, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um Deus de novidades. Por isso, ó Pai, tira toda a ansiedade do nosso coração, toda a preocupação, toda a tristeza. Eu não sei como alguém entrou nesse sentido aqui dentro. Talvez entrou nesse sentido, com o coração pesado, triste, abatido. Mas em nome de Jesus, todo esse sentimento, ele vai cair por terra. Ele vai sair do nosso coração, porque estamos diante da tua presença. Estamos aqui juntos para prestar um culto ao Senhor. Por isso, ó Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa oração que fazemos nesta manhã para exaltar o teu nome e que tudo o que acontecer aqui também seja para a edificação da tua igreja. Fala conosco, ó Pai, nesta manhã. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos os irmãos, amém? Vamos louvar ao Senhor com um hino, quão grande és tu.
Glória a Deus. Eu estava cantando junto com os irmãos esse hino e me lembrei do Salmo 19. Não vou ler ele todo porque ele é muito grande, mas o verso 1 e 2 expressa justamente o que nós acabamos de cantar. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso, outro dia, uma noite o revela a outra noite. Amém, irmãos? Olha só que tremendo a gente ouvir e cantar tudo isso, né? Há um Deus que criou todas essas coisas. O sol que nasceu hoje, foi Ele que permitiu. Esse dia que já raiou, foi Ele que permitiu. E o dia vai passar, a noite vai chegar, e é Ele que sustenta todas as coisas em suas mãos. Uma grande verdade disso é esse versículo. Os céus proclamam a glória de Deus. E pensando nisso, irmãos, vamos orar. Nós temos sempre um período de intercessão. Então, nós vamos orar, né, uns pelos outros. Se você lembrar de alguém, ore por essa pessoa, por essa vida. Nós vamos ter um momento de intercessão. Todo culto, nós temos um momento de intercessão. E, como costume, se você puder se ajoelhar, fique à vontade. Se você quiser ficar de pé ou assentado, tem pessoas que às vezes têm problemas nos joelhos ou na coluna, fique à vontade. Aqui é apenas uma sugestão, tá bom? Vamos orar, interceder, colocar diante de Deus as nossas necessidades, crendo que esse Deus que governa céus e terra, Ele pode abençoar e ajudar você na situação que você está vivendo. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos, Senhor, reunidos nesta manhã, agradecendo a Deus o privilégio da vida. Obrigado, meu Pai, porque hoje, quando nós olhamos um cenário que, infelizmente, muitas pessoas estão contaminadas, muitas pessoas estão nos hospitais, lutando contra o Covid, ao mesmo tempo, nós temos a vida, o ar nos nossos pulmões. Quantas pessoas, ó Deus, estão necessitando de um oxigênio para poder respirar melhor. E nesse sentido, ó Pai, nós queremos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Não só da contaminação, mas de tantas outras situações que podem ocorrer nos nossos dias, Pai. Sabemos que a vida não é fácil, sabemos que os dias, eles são maus, como diz a Tua palavra, mas nós cremos num Deus que é todo-poderoso, nós cremos num Deus que cuida de nós, nós cremos num Deus, como diz o Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E é nessa certeza, nessa confiança, que nós colocamos nossas vidas em Tuas mãos. Colocamos nossas necessidades, meu Pai. Quantas pessoas têm passado lutas, problemas, talvez na sua casa, no seu lar, com a sua família. Quantas pessoas têm passado por lutas na empresa, no local de trabalho. Quantas pessoas têm passado problemas ali no seu dia a dia, Senhor. Talvez até com a sua própria saúde e a sua vida espiritual e emocional. Mas nós cremos no Deus que criou todas as coisas, que governa céus e terra, que também está cuidando detalhadamente de cada um de nós. Ainda que os nossos olhos não vejam, ainda que a gente não sinta, mas a Tua palavra diz que o Senhor trabalha até hoje para aqueles que esperam em Ti. E nós estamos esperando no Senhor nos ajudar, nos abençoar, nos livrar, cuidar de nós e de nossos familiares. Pai, abençoa o Teu povo que está aqui nesta manhã, nossos irmãos também que estão acompanhando essa transmissão, que o Senhor esteja presente na vida de cada um deles. Meu Deus e meu Pai, socorre-nos, ó Deus, nos dias de aflição. Ouve a nossa oração, Pai, e assim nós possamos caminhar na certeza de que o Senhor está cuidando de nossas vidas e que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, porque a Tua palavra diz que todas as coisas
elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não importa as circunstâncias, o que importa é o Deus a qual nós servimos, que está sim cuidando de cada um de nós. Abençoa o meu primo Felipe, que está no hospital. Que o Senhor esteja com ele, fortalecendo a sua vida, curando ele completamente. E estendemos as nossas orações por todos aqueles que estão acamados, estão se recuperando do Covid, que estão, ó Deus, nos hospitais. Ó Pai querido, que talvez olham para o lado e não tenham a quem confiar, em quem pedir, mas nós como igreja estamos aqui nesta manhã, orando, intercedendo por estas pessoas, Pai, que estão nos hospitais, que estão passando por essas situações, Deus. Que o Senhor cuide de cada um deles. Abençoa os médicos, enfermeiros, farmacêuticos, pessoas que trabalham nos hospitais, Deus. Cuida, ó Deus, deles, da sua saúde também, porque eles estão cuidando de outras vidas. Pai Celestial, oramos por toda a nossa igreja, que o Senhor visite cada um de nós, ajudando todos que aqui estão, ó Deus, e aqueles que não estão, mas o Senhor conhece o coração de cada um e sabe o que nós necessitamos. Colocamos diante do Senhor a nossa igreja, Pai, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos. Ó, Pai querido, toma cada um nas tuas mãos, ajudando, socorrendo, fortalecendo, porque nós sabemos, Deus, que às vezes o desânimo vem, as tristezas da vida abate, toca no coração e tira o ânimo de estar até mesmo vivendo esta vida. Mas em nome de Jesus, nós lembramos da tua palavra, aonde Jesus Cristo mesmo disse que ele veio dar vida e vida em abundância. Que nós possamos viver esta vida, ter a certeza de que o Senhor está conosco em todos os momentos, Pai. Tira o desânimo, dá ânimo para o teu povo, tira a tristeza, coloca a alegria, tira, Senhor, a angústia e coloca a paz. Ó Deus, o Senhor está presente e cremos que o Senhor pode mudar toda e qualquer situação. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso aí, irmãos. Vamos, Pode se assentar um instante, por favor. Vamos continuar orando, Porque é uma das ferramentas que Deus nos deu é a oração. E a gente precisa realmente investir tempo em oração. Graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade de, nas terças-feiras pela manhã, 9h30 da manhã, se você puder, esteja conosco também, tá bom? Tem sido um tempo muito abençoado, muitos irmãos têm vindo, e se você puder estar conosco, então esteja aqui, que é um tempo realmente de orar, buscar e clamar a Deus em nossas vidas, tá bom? Quero só reforçar um recadinho aos irmãos. Primeiro, falando sobre a Semana da Compaixão, nós temos esse trabalho, eu gosto de reforçar aqui com os irmãos, porque é uma missão, que Deus nos deu de ajudar a abençoar outras famílias, outras pessoas, tá bom? Então, se você pode nos ajudar com 1 quilo de alimento, não se esqueça, tá bom? Traga nos momentos de culto ou durante a semana, você pode deixar ali na cozinha, avisando a secretária da igreja, ou se você preferir, se for mais fácil, você também pode fazer uma transferência, o valor que Deus tocar no seu coração, tá bom? Para a gente ajudar e abençoar outras famílias. Quero sempre deixar aqui registrado o nosso agradecimento para você que tem nos ajudado, Essa obra não é minha, primeiramente é de Deus, mas somos nós, que fazemos também a nossa parte como responsabilidade. Então, eu quero agradecer a todos que têm nos ajudado, ou feito a transferência, trazido alimento, enfim, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. E a gente tem ajudado muitas pessoas. Para os irmãos terem uma ideia, a gente tem um cadastro, de pessoas, famílias, que recebem mensalmente essa ajuda de uma cesta básica, que tem ajudado muita gente, E também a gente tem feito a ação da barraca solidária. E nessa barraca, entre as pessoas que passam na rua, a gente ajuda aí 40, 50 famílias. Veja só, irmãos? Quantas pessoas nós estamos ajudando, Então, vamos continuar
fazendo a obra de Deus, porque eu creio que é isso que Deus nos chamou para fazer, a obra do Senhor, e nós somos, então, convocados a realizar esse ato de amor para com o próximo, tá? Muito obrigado também aos voluntários que estão sempre aí, né? Às vezes a gente vem para o culto e nunca vê, assim, as pessoas que chegam mais cedo na igreja para ver se está tudo bem, que abrem a igreja, que fecha a igreja, que liga tudo isso para nós, né? Fazemos um culto ao nosso Deus. Então, o nosso agradecimento a todos os voluntários. A gente não fala nomes porque bastidores é bastidores, né? Então, às vezes, a gente não vê quem às vezes ajuda, mas eu sei que tem muita gente ajudando e eu quero agradecer a todos, né, que se dispõem em fazer a obra de Deus. Nosso muito obrigado e a recompensa maior vem do Senhor, né? Então, que Deus seja louvado pela vida de todos os irmãos, tá bom? Agora nós vamos entregar o nosso dízimo e a nossa oferta, e você sabe, né, as formas de contribuir estão aí no telão, é envelope, transferência bancária ou cartão. O irmão Mauro está lá atrás, também com a maquininha, tudo isso para facilitar para você, né? Então fique à vontade nesse momento. Nós vamos cantar um louvor, e aí se você veio preparado para isso, você pode fazer esse ato nesse momento, tá? Eu quero deixar a palavra do Senhor com os irmãos em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 6 até 8, que diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que se vestir, estejamos com isso satisfeitos. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e nesse momento, então, na hora do louvor, você pode contribuir. E nós temos também os intercessores que sempre ficam ali também ao lado do gasofilácio para receber, se você entende e quer fazer isso, e deixar o seu pedido de oração. Tá bom? Vamos adorar a Deus.
Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Nós vamos orar, agradecer ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas, mas queria reforçar aos irmãos o cuidado que nós precisamos ter na casa de Deus, tá bom? A irmã Nadir agora me trouxe os envelopes de dízimo aqui, que estão vazios, provavelmente ela pegou aí nas cadeiras, e tem um que está rasgado no meio, né? Então, eu vou pedir aos irmãos que, se verem, né, coisas assim, orientarem aos irmãos, para não fazer essas coisas. Tudo isso é dinheiro. Estou aproveitando esse momento, né, que os irmãos trouxeram seus dízimos, suas ofertas, que tudo que a gente faz aqui na igreja, na casa de Deus, tem um custo, né, tem uma despesa administrativa e financeira. Então, se você vê, não só essa questão do envelope, né, que entristece o nosso coração, porque tudo isso é dinheiro meu, né, que eu dou o dízimo, é seu também. Então, a gente tem que zelar, desde um parafuso até as coisas maiores que são feitas aqui na igreja, né? A gente ora pedindo a Deus sabedoria, né, para administrar esses recursos, esse dinheiro que é dedicado, né, na casa de Deus, com tanto amor, né, e sacrifício, às vezes, dos irmãos, que a gente sabe, né, quanto que cada um, às vezes, traz aqui com sacrifício. Então, aproveitando esse momento, não é só um envelope de dízimo, não, mas se você vê, de repente, alguma coisa, alguém, que acontece, né, infelizmente, eu não vejo, mas se eu ver, claro, que a gente se posiciona, mas se você vê alguém estragando alguma coisa da igreja, né, orienta, fala, se for criança, fala com os pais, tá bom? Não vai falar com a criança. Então, se for criança, fale com os pais, fala, oh, irmão, eu vi seu filho, sua filha fazendo isso, né? Então, orienta ele, a casa de Deus, vamos zelar, vamos cuidar das coisas do Senhor. Se for adulto, então converse com ele. Mas se não ter jeito, então traga para o pastor, que aí a gente conversa com o nosso irmão, tá bom? Mas é a casa de Deus, então a gente tem que cuidar das coisas de Deus, tá bom? Então, tem alguns riscados, assim, mas, né, vamos zelar pelas coisas do Senhor, que isso também é importante, tá bom? Vamos orar então. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas. Obrigado, meu Pai, pela vida dos nossos irmãos que dedicaram com muito amor, muita alegria, o seu dízimo e a sua oferta. Nós pedimos que o Senhor continue multiplicando na vida dos nossos irmãos, abençoando suas vidas, ó Pai, para que eles possam sempre com muita alegria dedicar o seu dízimo e a sua oferta. Nós oramos também por aqueles que estão passando por necessidades financeiras. Rogamos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha suprir toda e qualquer necessidade. Que o Senhor cuide, ó Deus, de cada irmão, pai de família, aquele que sustenta o seu lar, a sua casa, que o Senhor dê a provisão para cada um em suas necessidades. Também rogamos a Ti que nos dê sabedoria na administração desses recursos, Pai. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos conduza em fazer a Tua vontade. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado e nos abençoado, mesmo num período tão difícil, mas nós queremos continuar orando a Ti, que venha cuidar de cada um de nós. Oramos, agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas. E agora também oramos pela palavra do Senhor. Que realmente, ó Deus, o Senhor continue falando ao nosso coração, que realmente nesse momento o nosso coração esteja voltado e para receber a palavra do Senhor nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Nós vamos continuar meditando na palavra de Deus, em Atos,
capítulo 3. Hoje é Atos, capítulo 3. E nós começamos, né, já alguns domingos. Você vai me ouvir falar sobre Atos dos Apóstolos por alguns bons domingos aí pela frente, para realmente a gente assimilar, né? Eu acho importante a gente assimilar o que a palavra de Deus tem para nos abençoar, para nos oferecer. E aí a gente vai, né, fazendo aí essas meditações, essas ministrações nesse livro, que é tão importante e que tem falado muito ao nosso coração. Capítulo 3 de Atos, a partir do verso 1, que diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Amém? Olha para cá um instante, por favor. Estamos falando sobre esse livro de Atos, aonde nós estamos reforçando a ideia que a igreja é uma igreja em movimento. Apesar da situação de pandemia, de distanciamento, isolamento que ainda estamos vivendo, a questão maior disso, e bem prática, que a gente pode ver, é que nos estabelecimentos, na igreja, ainda precisa ser feita o protocolo de funcionamento, né? E uma das razões que a gente pede aos irmãos para fazer as suas inscrições, né, para poder estar aqui conosco. Mas ainda assim, com toda essa pandemia, com todos os protocolos que nós temos que cumprir, exigência da lei, do governo, a igreja, ela é uma igreja em movimento, né? Quando nós falamos da Vila Diva, com certeza, os maiores exemplos que nós podemos ver é que nós acabamos de arrecadar roupas para serem levadas aos moradores de rua, e ontem foi ontem, né, que foi feito esse trabalho, né? As roupas que os irmãos trouxeram, doaram, já foram entregues. Eu tenho fotos, porque eu recebo. Eu não coloco muito lá no grupo de membros para não encher muito o seu celular de imagens, né? Mas eu quero reforçar aqui que foi feito esse trabalho, já foi levado as roupas, já foram entregues aos moradores de rua. Se você tiver interesse, me procure, eu te mostro as fotos. Foi um trabalho lindo, maravilhoso, e isto é uma igreja em movimento. Nós acabamos de dar o recado aqui no culto sobre trazer 1 quilo de alimento para os necessitados, para as famílias que precisam. Isto é uma igreja em movimento. Apesar de toda a questão que nós estamos vivendo, ainda estamos tendo o culto, por exemplo, de terça-feira de manhã, que os irmãos que podem, né, que têm essa disponibilidade de estar aqui na igreja, orando, clamando, e uma das questões que a gente mais ora é por você. Porque a gente sabe que alguns estão trabalhando, alguns estão
com questões médicas sendo resolvidas, enfim. Há uma série de coisas que a gente sabe que nem todo mundo pode estar aqui, mas uma coisa que eu quero reforçar para você, entre várias coisas que a gente ora, uma delas está a sua vida. E isso é uma igreja em movimento. Pode ter certeza que quando você está lá na sua casa, no seu trabalho, no seu comércio, ou resolvendo algum compromisso, enfim, tem pessoas que estão orando por você. Quando você traz um pedido de oração aqui à frente para os intercessores, nós oramos pela sua vida. Porque cada pedido de oração a gente bate foto e coloca no grupo de intercessão. Porque nós queremos orar pela sua vida. E isso é uma igreja em movimento. O movimento em si não é só na questão física, mas a gente tem que perceber que a igreja em movimento é uma igreja que também anda no sobrenatural. Assim como está, e foi, melhor dizendo, essa situação que Pedro e João viveram. Uma situação física, ali bem prática, eles olhando, física que eu falo ali no dia a dia, mas acima disso tudo e por trás disso tudo, havia um movimento no sobrenatural, que não poderia ser parado. E eles aqui nessa situação, e aí a gente já vê claramente que era uma igreja em movimento, porque eles estavam indo para onde? Para o templo, orar. Eles não estavam nas suas casas, apesar, eu não vou ficar repetindo aqui, senão nós vamos falar só isso. A gente sabe dos horários, do tempo, que nem todo mundo tem a disponibilidade de estar aqui durante a semana. Mas aqui, o que é mais interessante a gente perceber é que esses homens, os apóstolos, acima de qualquer coisa que eles faziam, a sua prioridade era a oração. Claro que eles tinham outras atribuições, outras responsabilidades, e uma delas nós vimos domingo passado, quando a igreja ela se reunia, está lá no capítulo 2, a partir do verso 42, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então, entre várias atribuições que eles tinham, a prioridade desses homens, desses líderes da igreja, era a oração. E aqui nós podemos, aprender muito sobre isso. Porque a igreja, ela só vai ser uma igreja de oração se os seus líderes forem pessoas de oração. Eu tenho certeza que a atitude, de Pedro, de João, aqui nesse texto, refletiu muito na vida dos discípulos de Jesus, daquela igreja primitiva. Porque aqui só está falando o nome deles, que eles estavam indo para o templo, mas com certeza, cada dia eles se reuniam em oração, porque isso está muito claro no capítulo 2, quando diz que a igreja, eles estavam todos os dias, lá no versículo 46 do capítulo 2, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Então, aqui nesse versículo, traduz o dia a dia daquela igreja primitiva. O que é que eles faziam? E com certeza isso se refletia na vida de todos. Porque aqui, nesse capítulo 2, verso 42 até o 47, diz que todos estavam dedicados. Era uma igreja nova. Era uma igreja que estava se iniciando. E esse aqui, no capítulo 3, é o primeiro milagre, o primeiro milagre que acontece, pelo menos o que está escrito e o que a gente pode perceber, é o primeiro milagre que aconteceu na vida daqueles homens, através daqueles homens. E hoje eu quero, em alguns minutos, falar justamente sobre isso. Como a gente pode ser um canal de bênção na vida das pessoas. Porque quando nós falamos sobre uma igreja em movimento, nós não precisamos simplesmente ter uma atividade para abençoar alguém. Mas você, aonde estiver, você pode sim ser uma bênção.
você pode ser um canal, um instrumento da manifestação do poder de Deus na vida daqueles que necessitam. E acredite, tem muita gente que está necessitando de ajuda. Tem muitas pessoas que precisam de nós. Claro que precisam de Deus, isso é indiscutível. Mas uma das formas que Deus manifesta o poder dele é através de nós, é através das nossas vidas. Quando você acabou de cantar junto comigo, com a Juliana, essa música como um farol, né? Como uma flecha que acerta o alvo. Frases assim estão dizendo: Deus, usa a minha vida. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. E eu acredito que todo bom cristão, esse é o maior desejo dele, é ser um instrumento nas mãos de Deus. Seja onde for, o dia que for e na vida de quem quer que seja. A gente deseja, a gente quer que Deus nos use. E a gente sabe que existem caminhos para isso. Começar os dons espirituais que nós temos. Todos nós recebemos um dom espiritual, que nós podemos ser usados nas mãos de Deus. E aproveitando aqui, né, o momento, se você ainda não sabe, não descobriu qual é o seu dom espiritual, então com certeza essa é a melhor hora de você buscar isso da parte de Deus. Porque nem todas as atividades, elas retornaram. Sexta-feira nós tivemos o primeiro, olha só, o primeiro culto da terceira idade depois de mais de um ano. A gente está voltando, né, com as programações aos poucos. Todos os sábados, às 18 horas, nós temos a célula dos adolescentes. Talvez você não sabia disso. Mas todo sábado, um grupo de adolescentes tem se reunido, alguns presencial e outros online, é a igreja híbrida, né? É o presencial e o online acontecendo ao mesmo tempo. Mas todos nós, meus irmãos, podemos entender, e eu espero, esse é o meu desejo nesta manhã, como é que nós podemos ser um instrumento nas mãos de Deus, olhando para esse texto. Quando a gente vai lá no primeiro verso, a gente já vê isso. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Se você quer ser usado por Deus, se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, nós precisamos viver com compromisso com Deus. Não tem outro jeito. E aqui nesse caso, há duas ações de Pedro e João. Primeiro que eles estavam indo aonde? Para o templo. Estavam indo para o templo. E a segunda coisa que a gente vê é que eles estavam indo fazer o que no templo? Orar. Né? Então isso me chama a atenção porque mostra a prioridade daqueles homens. E de repente você pode até pensar assim: ah, pastor, mas eles eram os apóstolos, eles cuidavam da igreja, dos novos cristãos, da igreja primitiva que nasceu naquela época, então eles tinham tempo para isso. Mas não estou falando sobre só uma questão física, como eu acabei de falar, mas a gente pode também aplicar isso na nossa vida no sentido de individual. No sentido de que você pode orar aonde você estiver. Esse é o maior compromisso que você pode ter com Deus. Porque a oração, o que é, meus irmãos, que a gente sempre falou, né, e reforça essa ideia, que a oração, ela é o quê? É uma comunhão com Deus. É um relacionamento com Deus. Não é só uma prática religiosa, mas a oração, ela é um relacionamento com Deus. É onde você se relaciona, aonde você compartilha com Deus as suas alegrias, as suas dores, as suas tristezas, as suas expectativas, aonde você compartilha com Deus as suas decepções ou as suas vitórias. E esse é o maior compromisso que nós podemos ter com Deus, é uma vida de oração.
É onde nós colocamos a oração como prioridade. Eu não estou falando aqui do templo, porque nem todos podem estar, a começar por questão de inscrição, às vezes acabam as vagas, ou então pessoas ainda não tomaram a segunda dose da vacina, ainda estão com receio, pessoas estão com medo, então não entrei nesse mérito de estar na igreja, apesar que, eu já disse isso, a gente frequenta um monte de lugar, menos a igreja. Apesar que eu já falei isso, né? A gente vai no shopping, a gente tem, pode dizer, né? As pessoas frequentam vários lugares, buffet de festa, não sei, eu estou chutando aqui. Ontem teve jogo do Brasil e da Argentina. Infelizmente, o Brasil não ganhou, né? Eu estava torcendo para o Brasil, mas não ganhou. Mas eu quero dizer assim, que tem pessoas do nosso dia a dia que vão em estádio de futebol, vão em shopping, vão em restaurante, vão em buffet, vão em parque, né, que agora está abrindo ao público. Quer dizer, frequentam um monte de lugar, menos a igreja. Por quê? Porque a igreja lá eu vou pegar o coronavírus, mas em outro lugar eu não pego, né? Mas eu não estou nem entrando nesse mérito de estar na igreja, no templo. Eu estou falando sobre a oração, do nosso compromisso com Deus, da nossa prioridade com o Senhor, né? Onde você pode, ali no dia a dia, buscar a presença de Deus. E acredite, meus irmãos, que muitas pessoas, elas já têm deixado esse compromisso de orar todos os dias, até mesmo pela sua própria vida. Aí eu fico pensando assim, como é que um cristão, ele sobrevive nessa guerra que é o mundo, sem oração? Sem pedir que Deus o livre, o guarde, o proteja, que Deus, através da oração, Ele possa buscar sabedoria, discernimento, para poder fazer as melhores escolhas. Como um cristão pode viver sem oração? E aí, nesse caso aqui, nós vemos que Pedro e João, eles deram esta prioridade de orar, de buscar a presença de Deus. Eu acho tremendo uma frase que eu tenho para mim, que certa vez Billy Graham disse: dobre os seus joelhos e ore até que você e Deus se tornem amigos íntimos. Billy Graham, um grande homem de Deus, um evangelista. Ele é reconhecido como, para os americanos, como o pastor dos Estados Unidos. E ele, dentre várias coisas que ele disse, uma delas é essa frase que eu procuro, né, trazer esse princípio para a minha vida: dobre os seus joelhos e ore, até que você e Deus se tornem amigos íntimos. Dobre o seu joelho. No tempo que você pode, na hora que você pode, até você ter a certeza que você está em comunhão com Deus. E se você puder, não saia de lá sem acertar suas contas com Deus. Nós sabemos que na história, né, grandes homens de Deus, avivalistas, para quem conhece e gosta de história da igreja, sabemos que, por exemplo, John Knox, Charles Spurgeon, eram homens de oração, homens que buscavam a Deus. Martinho Lutero, enfim, todas essas pessoas que foram instrumento das mãos de Deus, dizem a história que eles passavam 2, 3, chegou ao ponto de um deles passar 8 horas em oração. E às vezes a gente ora 5 minutos, já estou com preguiça, minhas costas estão doendo, meu joelho, enfim, né? Não vou falar de questão física, porque hoje em dia, né, a gente às vezes tem muitos problemas, mas às vezes as pessoas, elas se cansam de orar, e nós vemos na palavra de Deus, e principalmente aqui no livro de Atos, da igreja primitiva, que o que ela mais fazia era orar. E nós precisamos, irmãos, nos dias de hoje, orar a Deus. Talvez você conheça a história, mas eu já sei que a oração é importante, tudo bem, mas será que no dia a dia, na prática, nós vivemos essa realidade? A grande verdade que, infelizmente, é que nem todos têm uma vida de oração. E nós olhamos aqui para a palavra de Deus, nós vamos ver que
grandes homens de Deus, eles só venceram as suas batalhas porque eles eram homens de oração. Por exemplo, Josafá, o rei Ezequias, Neemias e o próprio Jesus, que tinha uma vida de oração. Que antes de realizar as suas tarefas do dia, antes dele curar doentes, antes dele expulsar demônios, antes dele falar do reino de Deus, ele diz, alguns textos, algumas versões, que ele de madrugada estava orando. E tem uma irmã que fala algo muito interessante disso, e eu quero aproveitar que eu me lembrei. Ela sempre fala para mim: pastor, eu estou orando pela sua vida. Eu falo: muito obrigado, irmã, continue, porque eu também oro por você. Na verdade, eu oro por toda a igreja, Mas ali nessa conversa com ela fala: pastor, e eu oro de madrugada. Eu falei: aí, curiosidade, a gente conversando, Por que a irmã ora de madrugada? Porque a fila é menor. Porque a fila é menor. É interessante essa colocação dela, não sei nem se ela está me vendo, mas é uma grande verdade, Mas independente de horário, se você pode, de madrugada, de manhã ou à noite, mas aqui para nós temos o princípio que a igreja primitiva, e acredite que eles só realizaram aqueles milagres naquela época, porque com certeza eles eram uma igreja de oração. A propósito, quando a gente volta um pouquinho no livro de Atos, ele é recheado sobre esse princípio da oração. Nós vamos ver que lá no capítulo 2, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio porque a igreja estava em oração. A oração, meus irmãos, ela é muito importante para nós. Nós não podemos abrir mão da oração. Então, pratique a oração, como esse texto aqui nos fala. Mas uma outra coisa que nós vemos, aonde Pedro, João, a igreja primitiva, foi um instrumento de Deus, é que quando nós entendemos que precisamos ser um exemplo para a sociedade. Segundo esse texto aqui, olha o verso 3 e 4 que diz: vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Naquela época, quem teria coragem e ousadia de dizer para uma pessoa: olhe para nós? Senão alguém que estava revestido de poder de Deus, de oração, e sabia o que Deus queria. E nessa ocasião aqui, Pedro, então, ele chama a responsabilidade para si. Dizendo: olha, não olha para o lado, nem para o outro, mas olha aqui para mim. E aí o que a gente pode aprender desse versículo, dessa situação, é que uma das coisas que mais tem faltado é testemunho, é exemplo de pessoas que têm vida com Deus. Às vezes nós olhamos a aparência, que nós como seres humanos somos atraídos por isso. Às vezes você está numa lanchonete, você está no shopping ali na praça de alimentação, às vezes você compra um lanche ou um prato de comida, porque aquele prato, aquela imagem, aquela foto chamou a sua atenção. E aí só pela foto você fala: nossa, deve ser maravilhoso esse lanche, eu quero. Até a foto do refrigerante, se você perceber, tem aquelas gotinhas, de suor, se é que pode dizer isso, no copo, Para quê? Para aguçar a sua sede, a vontade de você tomar um refrigerante. Você compra, você quer, por aquilo que você vê. E aqui, nesse caso, é essa ideia que Pedro faz. Olha, olhe para nós, olhe para cá.
Até porque esse homem, se você tomar o cuidado, a atenção de ver os detalhes desse texto, você vai ver que aquele homem, ele era levado por pessoas lá na porta do templo. As pessoas carregavam ele até lá. E aí eu estava meditando nessa situação e pensando, que ironia as coisas, né? Que ironia. Porque aquele homem diz que todos os dias ele estava na porta do templo. Por que ele estava na porta do templo? Porque ali, né, as pessoas estavam indo para o templo, e quem vai para o templo, às vezes tem um coração mais sensível, né? E às vezes fala assim, mas olha, mendigo aqui, vamos ajudar. Ou na saída ele pode falar, puxa, eu ouvi uma palavra de Deus aqui, como que eu não vou ajudar essa pessoa? Só que é interessante a gente pensar que aquele homem, aquele mendigo, aquela pessoa, ela estava todos os dias lá na porta do templo, mas não entrava no templo. Interessante isso, né? Todos os dias na porta do templo, mas nunca passou um pensamento, talvez, né, a gente dizendo aqui, porque a gente não sabe o pensamento dele, mas com certeza, até aquele ponto, ele nunca tinha pensado, olha, eu não quero ficar mais daqui na porta, agora eu quero entrar, eu quero ver o que está acontecendo lá dentro. E aí, a gente pode até pensar, né, olha, você não quer entrar, mas então você não quer ver o que está lá dentro, então olhe para mim. Sabe que isso tem a ver com a gente, irmãos? Uma grande realidade que a gente tem vivido. Vocês sabem, a dificuldade que é das pessoas não cristãs, né, não conhecem a Deus, o ímpio, ele visitar uma igreja. É muito difícil. Talvez você já convidou uma pessoa várias vezes e ela nunca veio. Acontece. A gente se depara com várias... Eu já me deparei com várias situações assim, convidando, várias vezes, e a pessoa nunca toma uma decisão de estar aqui com a gente. Acontece. Mas chega um momento em que, se as pessoas não vão para a igreja, você tem que levar a igreja para as pessoas. Essa é a questão do exemplo. Essa é a questão do testemunho. Porque aqui nesse caso, se aquele homem não entrava na igreja, Pedro então, talvez ali, tocado pelo Espírito Santo, pensando assim, olha, você não pode entrar, mas eu estou aqui. E muitas vezes a gente vai ter que agir assim, se a gente quer ser realmente um instrumento de Deus. As pessoas não virão aqui, mas você, aonde estiver, tem que ser um exemplo, um testemunho vivo da palavra de Deus. E a gente sabe que, quando a gente olha para 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Isso aqui me toca muito profundo, porque às vezes a gente, com a nossa irresponsabilidade cristã, a gente diz assim, olha, não olhe para mim, olhe para Deus. Realmente, as pessoas têm que olhar para Deus. O salmista disse certa vez, eleva os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro vem do Senhor. Então, sem dúvida, os nossos olhos têm que estar voltados para Deus. Mas, ei, peraí, alguém está vendo Deus aqui? Estão vendo quem? Pessoas. Pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo. Aonde você for, você leva a presença de Deus. Se as pessoas não querem buscar a presença de Deus aqui, na casa de oração, na igreja, o que acontece? Você sabe que a realidade, você tem que levar a presença de Deus aonde elas estão. E infelizmente, muitas pessoas estão sendo mais influenciadas do que influenciando. E aqui nesse caso, Pedro, então ele influencia mais do que ele é influenciado. Ele disse, olha para mim. Como Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quem de nós, nos dias de hoje, poderia dizer, né, olhe para mim, olha para mim, olhe para mim, porque eu sou um exemplo, eu sou um imitador de Cristo. Quem de nós poderia dizer isso? Mas a grande verdade, o convite, é que nós devemos ser espelho de Cristo.
nesse ponto, para a gente passar para o próximo, Paulo disse a Timóteo, capítulo 4, verso 12. Ninguém o despreze o fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Irmãos, a palavra de Deus, ela faz um convite para mim e para você, a nós sermos exemplo nessa sociedade. Aonde, infelizmente, não se existe mais referência na sociedade, o desafio é eu e você ser essa referência. Aonde as pessoas estão desesperadas, para quem eu olho, quem eu sigo, a gente tem que ser um farol, um instrumento de Deus e dar um sinal nessa sociedade, dizer, olha para a igreja, olha para nós, olha para a gente, porque nós estamos no caminho do Senhor. Nós temos algo a oferecer. Grande verdade que um certo pastor disse certa vez, numa das suas palestras, ele falou que a igreja é a esperança do mundo. Porque hoje, muitas pessoas estão sem esperança. As pessoas estão perdendo a sua fé. As pessoas estão abandonando tudo, não estão acreditando mais em nada. E nós, num período como esse, precisamos reconhecer que essa responsabilidade não é fácil, mas está sobre nós. Que eu e você, a igreja de Jesus, a igreja Vila Diva, tem essa responsabilidade, dizer para as pessoas que estão aqui nesse bairro de Vila Diva, ou em qualquer outro lugar, mas dizer assim, ó, olhe para nós, porque nós temos o caminho certo que você pode ir, que é Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Nós temos a melhor mensagem que o mundo pode ouvir. Está nas suas mãos, é sua responsabilidade. E Pedro fez isso, olhe para nós. Ele não fez, entenda bem, o que Deus está falando no nosso coração. Pedro não fez um convite, olha, eu percebo que você está aqui tanto tempo na porta do templo, a gente passa, sai, né? Qual é a sua necessidade? Não, vamos entrar, quer que eu ajudo você? Eu vou pôr você lá dentro. Pedro não fez isso. Ele falou o quê para aquele homem? Olhe para nós. Talvez seja um momento, irmãos, da gente mudar as nossas estratégias e ao invés de só dizer, ó, vamos para a igreja, mas a gente ser a igreja aonde nós estamos. Seguindo aqui em frente, meus irmãos, se nós queremos ser usados por Deus, é quando a gente tem compaixão pelos outros, a gente olha para as pessoas que estão ao nosso redor. Palavra de Deus, certa vez, um jovem disse assim, Senhor, o que é preciso para herdar a vida eterna? E aí Jesus disse para ele, olha, você precisa amar a Deus. Essa é a sua prioridade. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ah, mas isso eu faço. Aí Jesus, ok? Então, faça a segunda tarefa. Ame o próximo como a ti mesmo. E nós vemos, meus irmãos, que hoje a igreja primitiva e hoje nós, precisamos olhar para o próximo. Não tem jeito. A fé sem obras é o quê? Morta. Não adianta bater no peito e dizer, eu creio em Deus, Jesus é meu Salvador, e a gente não estende a mão para o próximo. Certa vez Jesus mesmo disse, está lá no livro de Mateus, mas você me viu passar fome, você me viu passar sede, você me viu sofrer, você me viu passar frio, e o que a gente faz? Fecha os olhos para tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, e acredite, só piora cada vez mais. Mas nós, como a igreja primitiva, somos convidados a olhar para o próximo. Lá nesse texto de Atos, capítulo 3, diz, então Pedro disse, não tenho prata e nem ouro. Veja só, a moeda daquela época, né? E o ouro custa caro, hein?
E ele estava dizendo assim, olha, não tenho prata nem ouro, a melhor moeda, mas o que eu tenho, é isso que eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Então Pedro estava dizendo assim, olha, por mais coisas que a gente tenha nessa terra, isso é insuficiente, mas o que eu tenho, é isso que pode te ajudar. É isso que pode abençoar a sua vida. Só que, pensando nesse sentido, às vezes a gente age, né, como a parábola do samaritano. Que tem lá um homem que foi assaltado, caiu na mão dos assaltantes. Só para você lembrar alguns detalhes desse texto. Havia um sacerdote que olhou o homem e passou do outro lado. Veja só a atitude desse homem. Ah, não, tem alguém que foi espancado, está lá agonizando, então deixa eu atravessar a rua. Essa foi a atitude do sacerdote. Ou um levita, quando chegou ao lugar, passou direto. Esses homens não amaram o próximo. Mas aqui, como diz o texto, mas, lá no verso 33 do capítulo 10, diz assim de Lucas, mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, teve compaixão dele. Irmãos, é um tempo de nós vivermos isso, porque Jesus viveu. Diz o texto da palavra de Deus, para você ter uma ideia, reforçando essa questão de termos compaixão do próximo, Mateus capítulo 9, verso 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Olha quanta coisa Jesus fazia. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Meu Deus, quando eu estava lendo esse versículo, esse texto, eu falei, como assim? Se aqui esse texto está dizendo que Jesus já ensinava nas sinagogas, que ele pregava as boas novas, que ele curava os enfermos, que ele expulsava os demônios, ele curava as doenças, e ainda assim ele via as multidões e tinha compaixão delas. Será que não estava suficiente o que Jesus fazia? E às vezes a gente faz uma coisinha e já acha que está bom demais, né? Ou, se é o seu caso, me permita dizer, pior a gente faz do que isso. Não faz nada e acha que está bom demais. A gente precisa, meus irmãos, realmente viver como esse texto está falando. Aonde Pedro e João, eles tiveram a compaixão daquele homem. E ele disse, olha, eu não tenho dinheiro, e a gente acha que dinheiro resolve tudo, né? Mas aqui é uma outra questão. Mas ele disse, olha, o que eu tenho, o que eu posso te dar em nome de Jesus, levanta e anda. Porque ele reconhecia que Jesus era o único que poderia mudar a situação daquele homem. Nós precisamos, irmãos, ter essa consciência que Jesus é o único que pode mudar a situação que o país está. É o único. É por isso que a gente começa falando sobre oração. A gente tem que orar. Nós oramos terça-feira pelos políticos, pelos governadores, pelo presidente, por esses líderes que governam as nações. A gente precisa orar, meus irmãos. Tudo começa com isso. Porque se você ajudar o próximo sem ter uma vida espiritual, você só fez um ritual. Mas vamos em frente. Por último, se a gente quer ser um canal de bênção na vida das pessoas, a gente precisa crer nos milagres de Deus. E uma das coisas que as pessoas não têm mais acreditado em milagres. A gente precisa acreditar, irmãos, até o final. Você pode estar no fundo do poço, você pode estar sem saída, você pode estar sem escolha, você não sabe mais o que vai fazer da tua vida, mas
O que tem que sustentar o seu coração é crer num Deus que pode fazer milagres. Ah, pastor, mas está difícil, porque olha a situação, nada melhora, nada acontece, queridos. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos ver várias situações que, humanamente falando, não tinha mais solução, mas Deus resolveu. Que não tinha mais saída. Quantos reis aqui do povo de Israel não tinha mais o que fazer, que buscando a Deus, olhando para Deus, Deus resolveu todas as coisas. Nós precisamos continuar crendo ainda em milagres. Que Deus faz milagres, irmãos. Nós precisamos continuar crendo nesse Jesus, que aonde eu mesmo li para os irmãos, aonde diz que Jesus ia passando nas cidades e povoados, curando pessoas, expulsando demônios. É isso que Jesus ainda faz nos dias de hoje. E para fechar aqui, aonde diz lá em Lucas capítulo 4, quando Jesus estava lá na sinagoga, e ele mesmo se levantou diante das pessoas, e lendo o livro de Isaías, ele recitou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. São palavras de Jesus, e nós precisamos hoje, ainda nos dias de hoje, crer nesse mesmo Jesus, que ele pode libertar, que ele pode curar, que ele pode salvar, e com certeza, através da nossa vida de oração, ele está disposto a fazer isso tudo, em nome de Jesus. Crer num Deus de milagres. Vamos ficar de pé, por gentileza? Enquanto você fecha a sua Bíblia, você fecha a sua bolsa, se ajeita aí onde você está, eu quero, por último, deixar esse versículo. João 20, verso 29 a 31, que diz: então Jesus disse: porque me viu e creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, ele é o Filho de Deus, e crendo nele, tenham a vida eterna. Amém? Você entendeu? Aqui só estão algumas coisas que Jesus fez. Muitas outras coisas não foram registradas, mas que Jesus fez. Creia em milagres. Creia que Jesus pode restaurar famílias. Creia que Jesus pode salvar o seu filho. Creia que Jesus pode abrir uma porta para você de emprego. Creia que Jesus, ele pode dar a provisão que você precisa. Creia em milagres. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós recebemos a Tua palavra nesta manhã, e nós somos muito abençoados, porque podemos olhar para a igreja primitiva, e ela viveu essas experiências, e com certeza não é diferente nas nossas vidas. Com certeza, ó Deus, muitos princípios que foram vividos há muitos anos atrás, eles podem ser vividos hoje. E hoje, ó Deus, foi ministrado, nós recebemos a Tua palavra, que nós podemos ser canal de bênção, um instrumento do Senhor na vida daqueles que nos cercam. Mas existem alguns detalhes, algumas atitudes que nós precisamos ter. E viver para que sejamos instrumentos de Deus, numa sociedade, num mundo, numa terra onde muitos já se esqueceram do Senhor. Nos ajuda, Pai, a ser instrumento em Tuas mãos. Se as pessoas não estão vindo para a igreja, que nós possamos levar a igreja até elas. Que nós possamos ser um instrumento, um canal de bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor. Mas nos ajuda, Pai, a ter um compromisso verdadeiro com o Senhor, através da oração.
Nós possamos ser uma igreja, pessoas, homens, mulheres, crianças, adultos, todas as pessoas que sejam compromissadas com a oração, que entendem que a oração é uma ferramenta, é algo que o Senhor colocou em nossas mãos, aonde nós podemos alcançar vidas, aonde os nossos pés não alcançam. Que é a oração que a igreja primitiva praticava. E nós queremos também ser uma igreja de oração. Nos ajuda, Senhor, a entender que o que mais conta hoje é o nosso testemunho cristão. Ó Deus, tenha misericórdia daqueles que infelizmente não têm vivido a realidade do seu chamado cristão, de ser discípulo de Jesus. Que o Senhor abra os olhos, que o Senhor tire as escamas espirituais, para que essas pessoas realmente possam viver uma vida que agrada ao Senhor. E nós também, que talvez precisamos ajustar algumas coisas em nossas vidas, nos ajuda a cada dia a viver melhor com o Senhor, a sermos melhores a cada dia, Pai. Porque sabemos que o testemunho, ele conta muito, ó Pai. Foi isso que Pedro disse, olhe para nós. E muitas pessoas estão nos vendo. E nós temos que dar um bom testemunho. Perdoa as nossas falhas, nossas fraquezas, mas nos ajuda a cada dia dar um bom testemunho do Evangelho de Cristo. Nos ajuda a olhar para o próximo, Senhor. Pessoas que estão necessitadas. Estender as nossas mãos e ajudar como Jesus fez. E nos ajuda, Pai, numa época tão difícil como essa, a continuar crendo em milagres. Não importa a situação que você está vivendo, mas creia em milagres. Que Deus pode salvar a sua família. Que Deus pode abrir uma porta de emprego. Que Deus pode preservar o seu emprego aonde você está. Que Deus pode mudar você de lugar. Que Deus pode mudar a sua história. Creia no Deus de milagres. Que Deus pode curar aquele que está enfermo. Que Deus pode abençoar aquele casal que está em conflito. Oh Deus, há tantas situações. Mas acima dessas todas as coisas, queremos crer num Deus que opera milagres, num Deus que faz milagres. Assim como o Senhor fez na igreja primitiva, também faz em nós e através de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos aos céus, que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. O povo de Deus diz... Aplauda ao Senhor, Deus te abençoe, um ótimo domingo para você, um bom almoço e uma ótima semana. Fique com Deus.